Olá, boas-vindas a essa nossa análise visual. Sabe, tem uma ideia que logo de cara parece totalmente contraintuitiva. Quando a gente pensa em fogo na floresta, a primeira imagem que vem à cabeça é de destruição total, né? Aquele cenário de caos absoluto. Mas e se o fogo, na verdade, for uma ferramenta ecológica calculada, uma ferramenta de extrema precisão? Hoje a gente vai explorar exatamente isso, com base nas aulas acadêmicas do professor Antônio Carlos Batista. Vamos mergulhar nessa ideia e entender como a ciência consegue, de fato, domar essa força da natureza tão imponente. Para guiar o nosso estudo de hoje, a gente vai seguir esse roteiro aqui. Primeiro, fogo, ameaça ou ferramenta. Depois, a gente passa para os objetivos da queima controlada. Em seguida, entramos no coração da nossa explicação, as técnicas de propagação do fogo. E para fechar, a gente fala do planejamento e da segurança essenciais. Bom, vamos direto para a primeira seção. Fogo, ameaça ou ferramenta? É aqui que a gente precisa separar o pânico que o fogo naturalmente causa da realidade científica e prática do manejo intencional de terras. O ponto de partida é definir o que é um incêndio florestal. Isso é crucial para a gente estabelecer exatamente o que não queremos de jeito nenhum. O incêndio é, por definição, uma combustão não controlada. É aquela força destrutiva gigantesca que se espalha livremente, sem limite nenhum, devorando tudo que é combustível natural pela frente. Esse é o caos não planejado. É a verdadeira ameaça que assusta todo mundo e com toda a razão. Agora, olha só a diferença vital para as ferramentas que a ciência tem nas mãos. A queima controlada lida basicamente com limites geográficos. É usar o fogo, sim, mas de um jeito totalmente direcionado e preso dentro de um perímetro bem definido. Já a queima prescrita vai um passo além. Como o próprio nome já diz, é uma prescrição, quase como uma receita médica para a Terra. É uma aplicação super cuidadosa, sob condições ambientais extremamente estritas, para alcançar benefícios ecológicos muito específicos e pré-determinados, mantendo tudo num custo que faça sentido. E como tudo isso se constrói na prática? Vamos para os objetivos da queima controlada. Porque, olha, iniciar um fogo de propósito serve para uma quantidade surpreendente de coisas vitais. É aqui que a gente vê brilhantemente a versatilidade do manejo. Não é botar fogo por botar, sabe? O fogo é usado para preparar o solo antes de um plantio novo e para gerenciar de forma inteligente o habitat dos animais silvestres. Ele funciona literalmente como um remédio químico e térmico para controlar pragas, doenças e até plantas invasoras. Ajuda muito no manejo de pastagens e, pasme, a queima controlada é uma das principais ferramentas para prevenir incêndios florestais maiores e descontrolados. Sabe aquela história de combater o fogo com fogo? Pois é, não é só uma expressão de cinema, é pura física florestal aplicada. O que nos leva diretamente para a parte mais técnica dessa análise, as técnicas de propagação do fogo. Aqui fica muito claro que o calor não age de forma bagunçada. O fogo é como se fosse um bisturi nas mãos dos cientistas florestais, com técnicas precisas que mudam dependendo do vento e do terreno. A primeira técnica é o fogo contra o vento. Esse é o método mais fácil e, de longe, o mais seguro de todos. Ele começa a partir de uma linha de base, tipo uma estradinha de terra. O detalhe mágico aqui é que, como ele marcha contra a direção do vento, o fogo avança bem devagarzinho. As chamas são bem curtas e a intensidade do calor é super baixa. Dá só uma olhada nisso. Tem um trabalhador caminhando com a maior tranquilidade ali do lado das chamas. Isso prova visualmente o quão controlada é a natureza dessa técnica de ir contra o vento. A altura baixinha das labaredas e o ritmo lento garantem um ambiente de trabalho que, claro, exige atenção, mas passa muito longe de qualquer pânico. Mas aí a gente muda drasticamente a dinâmica e vai para o fogo a favor do vento. Nesse caso, o fogo é solto para se propagar empurrado pela direção do ar, ou então descendo ladeiras e encostas. Naturalmente, o resultado é uma propagação super rápida, chamas altíssimas e uma intensidade absurda. É um método excelente quando a gente precisa reduzir uma quantidade grande de mato seco rapidinho, mas traz um nível tático muito mais complexo. O contraste visual aqui é espetacular. De um lado, a gente tem aquela queima mansa, baixinha e metódica caminhando contra o vento. Do outro lado, a força quase intimidadora de um fogo a favor do vento, devorando tudo com uma agressividade tremenda. O calor e a energia de cada lado mostram que são ferramentas completamente distintas, mas que estão dentro da mesma caixa de ferramentas do manejo. Seguindo para um nível intermediário na complexidade, temos o fogo de flanco. Essa é uma técnica de intensidade média. O grande segredo aqui é que a linha de fogo anda de forma perpendicular à direção do vento.
É um método bem mais complexo que não é para qualquer um. Exige um pessoal altamente experiente lá no campo e depende de um vento que colabore e se mantenha constante o tempo todo. É muito legal notar as várias linhas finas e independentes de fogo, queimando assim em paralelo ao longo do relevo da floresta. Rola uma verdadeira coreografia e uma geometria muito precisa aplicada no terreno, mostrando o nível absurdo de controle que os gestores são capazes de ter. Agora, a gente chega num método de uma magnitude gigante, a queima em centro, ou circular. Iniciada de fora para o centro, ou do centro para fora, ela cria um círculo de fogo que literalmente suga o oxigênio para si. Isso cria uma intensidade térmica altíssima, empurrada por uma coluna central de ar fortíssima. É uma tática fenomenal para eliminar muitos detritos acumulados de uma vez só, mas é vista como muito perigosa. O principal motivo? Essa chaminé térmica gigante pode arremessar fagulhas a distâncias enormes, criando novos focos de incêndio onde a gente definitivamente não quer. Vendo de cima, a dinâmica é inconfundível. As linhas de ignição forçam as chamas lá para o meio, levantando aquela coluna densa e massiva de fumaça. Só de bater o olho nisso, dá para ver tanto a eficiência dramática do processo, quanto a necessidade absoluta de protocolos de segurança super rígidos por conta das rajadas de ar. A última técnica que detalhamos hoje é a queima em manchas. O conceito é simples na teoria, mas engenhoso na prática. Dezenas de pequenos pontinhos são acesos ao mesmo tempo. Eles começam a queimar em todas as direções de forma isolada até que se encontram. E quando batem um no outro, eles acabam com o oxigênio e o matam uns dos outros antes de ficarem perigosamente grandes. O que manda aqui é a matemática exata de tempo e espaço entre cada um desses pontos. Reparou na distribuição exata do pessoal lá no campo? É uma verdadeira orquestração espacial. Eles andam sincronizados, espalhando os focos pelo relevo. Se não tiver essa simetria toda, tudo cronometrado, as manchas não vão colidir do jeito certo para extinguir o avanço das labaredas. É impressionante. Toda essa complexidade absurda de execução nos traz para a nossa última sessão, que é, sinceramente, a mais importante. O planejamento e a segurança essenciais. Dominar essas técnicas todas não serve de absolutamente nada se as regras de segurança não forem inquebráveis. E a grande pergunta que fica no ar durante toda essa nossa explicação precisa ser feita. Afinal de contas, como é que se garante que todas essas faíscas vão continuar sob controle total, sem se transformarem naquelas ameaças avassaladoras que a gente definiu lá no comecinho? A resposta é uma burocracia científica estrita, daquelas pesadas mesmo. Os requisitos não são só sugestões. A equipe precisa ter uma descrição topográfica hiperdetalhada da área e objetivos matemáticos claríssimos. As regras sobre a umidade do solo e a meteorologia do dia não têm negociação. É preciso documentar tudo, quem faz o quê, logística, segurança, e a avaliação do local não acontece só depois que o fogo apaga não, é antes e a cada minuto durante a operação. O grande coração desse planejamento inteiro é a métrica exata de prescrição. Para cada elemento do clima, existe o cenário perfeito, acompanhado por um limite mínimo e um teto máximo, que não podem ser ultrapassados de jeito nenhum. A janela para agir é super estreita. Se a umidade do ar cair demais ou o vento passar da velocidade combinada, os acendedores ficam guardados. A ciência dita os limites. Esse trecho do material acadêmico sela o argumento de um jeito perfeito. A análise detalhada das condições do ambiente não é opcional, ela é absolutamente fundamental. O controle na natureza não acontece por sorte ou achismo, acontece pelo domínio completo dos dados atmosféricos da região onde a queima vai rolar. Trabalhar em sintonia com os elementos naturais e não apenas no combate constante contra eles. Chegando ao fim dessa nossa análise, fica muito nítido que gerenciar a Terra de verdade, muitas vezes, significa parar de tentar vencer a natureza só na força bruta e aprender a conduzir a força dela. O fogo, quando bem estudado, é uma ferramenta formidável de vida e renovação. Fica a reflexão. Será que a melhor forma de proteger a natureza de grandes destruições é, paradoxalmente, aprendendo a acender o fósforo com precisão científica? Pense um pouco sobre isso. Muito obrigado por acompanhar nosso estudo até aqui.